Saúdo a todos com a paz de Deus, que a paz do nosso Deus ela possa entrar em cada lar, que a paz do nosso Deus ela possa entrar dentro do seu coração e fazer morada, que ela possa chegar aonde você estiver ouvindo, você possa sentir a paz do Espírito Santo, a paz do nosso Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar. Aleluias. Quero ler juntamente com os irmãos o livro de Mateus, capítulo 25. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós? E diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluias. Aqui nós vamos falar diante da palavra de Deus, sobre a parábola das 10 virgens. Uma parábola a qual Jesus, ensinando os seus discípulos, falou a eles. E no capítulo 24, começa assim, e quando Jesus, capítulo 24, verso 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Aqui a palavra do Senhor ela vem nos dizendo que Jesus ele estava no templo e os seus discípulos também. E os seus discípulos eles chegaram até Jesus e queriam mostrar a estrutura do templo. Só que como já estava perto a morte de Jesus, a sua morte, a qual ele iria com o Pai, e ele tinha que ensinar os seus discípulos como se portar, porque muitas das vezes nós vemos aqui na palavra de Deus que quando os discípulos estavam com Jesus, eles se portavam de uma forma diferente. Eles acreditavam no milagre, eles acreditavam que Jesus era o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, eles acreditavam nos milagres, mas nós vemos aqui também na palavra do Senhor que quando os discípulos eles estavam sozinhos, sem a presença de Jesus, eles não acreditavam totalmente na cura, na libertação, eles não acreditavam no poder de Deus. Temos vários exemplos aqui na Bíblia, né? Quando os discípulos estavam no barco ali, em meio ao alto mar, e começou a vir o vento, e o vento começou a bater. Eu acredito que não era a primeira vez. Muitas vezes aconteceu isso, só que como Jesus ele estava no barco, eles se sentiam seguros, eles se sentiam protegidos pela presença de Jesus. Mas diz a palavra do Senhor
que veio a tempestade e Jesus ele estava ali no porão dormindo e eles começaram a pedir socorro para Jesus. E Jesus ele fala ali que eles tinham a autoridade para acalmar o vento. E é isso que Jesus em todo momento ele está ensinando os discípulos. E aqui diz a palavra do Senhor no capítulo 24, que então eles queriam mostrar a estrutura do templo para Jesus. Mas Jesus começou a falar aqui: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Porque já estava perto da volta do Senhor, da morte de Jesus. E ele queria explicar aos discípulos que não era para eles dar tanto crédito às coisas materiais, mas sim dar crédito a ensinar a palavra, a falar da volta de Jesus, a ensinar a eles. E hoje não é diferente. Muitas das vezes nós ficamos impressionados com as coisas deste mundo, como em ter uma casa, em ter um carro, e nós começamos então a passar despercebidos, começamos a não pregar o evangelho, começamos a não ensinar, começamos a ficar despercebidos. E é isso que Jesus estava ensinando os discípulos, para que eles não ficassem despercebidos, mas ficassem atentos que o fim iria chegar, que a volta de Jesus, ela iria vir. E Jesus estava nos seus últimos dias de ensinamento aos discípulos. E aqui nós vamos ver ele ensinando os discípulos, falando sobre os sinais da destruição e do fim do mundo. E ele começa a ensinar, ele começa a falar ali que viria os falsos profetas, e ele ensina detalhe por detalhe aos seus discípulos, e a qual nós lemos a palavra do Senhor e nós aprendemos hoje também que a volta de Jesus ela vai vir, e que então nós estamos preparados, que nós podemos estar preparados para a volta do Senhor. E Jesus ele começa a explicar, fala dos falsos profetas, ele fala dos falsos Cristo que vai vir, e que se nós não estarmos atentos, nós vamos passar despercebidos e vamos acreditar em muitas coisas. E do verso 29 ao 35, fala sobre os sinais da sua segunda vinda. Então Jesus ele começa a ensinar os sinais que iriam vir. Porque, como diz a palavra do Senhor, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas nós sabemos os sinais. E aqui fala sobre os sinais, e os sinais que muitas das vezes nós já começamos a viver. Que diz aqui que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é uma coisa que nós estamos vivendo hoje. Filho contra pai, pai contra filho. E o amor, ele já não é da mesma forma mais. E que possamos, então, estar preparados. E o Senhor, ele começa a preparar os discípulos. Ensinar os discípulos a estar preparados para a segunda vinda. Então, nós partimos aqui para o capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens. Que é aqui, onde nós vamos falar, explanar um pouco mais. E diz assim a palavra do Senhor, no verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Aqui diz a palavra do Senhor sobre 10 virgens. Ou seja, são 10 pessoas, 10, que aqui é só uma parábola, um exemplo de uma coisa que é real. E fala que de 10 virgens, ou seja, 10 pessoas que são da igreja, que estão ali todo culto, que
estão ouvindo a palavra, que muitas das vezes estão pregando a palavra, estão falando do grande amor de Deus, mas aqui diz a palavra do Senhor, no verso 2, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. No verso 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, era 10 virgens. As 10, elas, como eu vou colocar nos dias de hoje, como nós vivemos a nossa vida espiritual. As 10, elas pregavam para todos, elas falavam do amor de Deus, elas estavam ali pensando que estavam preparadas. Mas diz a palavra do Senhor que 5 eram prudentes e 5 loucas. Aí que está a diferença. A diferença não é que 5 era do mundo e 5 era da igreja. Não, todas eram da igreja. Todas eram escolhidas. É por isso que a palavra do Senhor, ela fala assim que muitos serão escolhidos, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Mas muitas das vezes nós escolhemos a não fazer a vontade de Deus. Nós escolhemos priorizar as coisas deste mundo e deixar as coisas de Deus de lado. Como ali os discípulos mostrando a estrutura do templo, nós começamos a olhar a estrutura deste mundo, o que temos que fazer, o que temos que fazer amanhã, quais os nossos problemas, quais as nossas dificuldades, e nós começamos então a ficar despercebidos. E eu acredito que é nisso a diferença. 5 eram prudentes. 5, elas estavam realmente preparadas, elas estavam realmente buscando o Senhor em espírito e em verdade, elas estavam atentas, elas estavam preparadas. Diz aqui a palavra do Senhor: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. Ou seja, as 5 prudentes, elas não estavam preparadas. Eu vejo assim, na questão do azeite, eu vejo a questão da oração, a questão da intimidade com o Senhor Jesus. Eu acredito que 5, elas tinham oração a mais, elas tinham busca e entrega. Muitas das vezes nós ficamos só pensando assim: eu vou pedir oração para tal pessoa, mas muitas das vezes nós mesmos não buscamos o nosso próprio azeite, não buscamos a nossa própria intimidade com o Senhor Jesus, não buscamos ter uma vida íntima com o Senhor. E como podemos ter então essa vida íntima com o Senhor? É através da busca, é através da oração, é através de estarmos entregues de corpo, alma e coração, estarmos mais preocupados com as coisas do reino do que com as coisas deste mundo. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e as suas justiças, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas. E eu acredito que as 5 loucas, o que quer dizer nos dias de hoje? Elas estavam buscando primeiro as coisas deste mundo, para depois estar buscando a presença do Senhor. Muitas das vezes nós deixamos para buscar a presença do Senhor somente na igreja. Nós deixamos para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Ele em espírito e em verdade somente na igreja. Mas nós temos que em todo momento buscar para que possamos então estar preparados para dias maus. E aqui diz a palavra do Senhor, no verso 5: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O que eu vejo é que tem momentos das nossas vidas que nós começamos a ficar despercebidos. Às vezes algum dia nós passamos despercebidos, talvez por algum compromisso, alguma coisa. Sim, é normal. Às vezes muitas das vezes esquecemos até de dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor. Não porque nós
talvez estejamos buscando mais as coisas deste mundo, mas porque talvez aquele dia foi corrido e passou o dia, porque os nossos dias, muitas das vezes os compromissos, eles vão passando e nós não percebemos. Quando vemos, não temos tempo. E eu acredito assim que todos nós passamos por momentos em que nós nos esquecemos de dobrar os nossos joelhos, não que nós esquecemos de Jesus, de Deus, não que nós esquecemos tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas, que grandes coisas Ele tem feito, mas que com a circunstância do dia nós esquecemos de buscar a Ele, de ter um tempo de intimidade com Ele, de ter um tempo só nós e Ele, sem estar preocupados com nada, sem estarmos fazendo nada. Ou talvez, muitas das vezes, nós até buscamos ao Senhor, mas nós estamos num dia difícil, num momento de aflição, de angústia, e muitas das vezes nós passamos por angústias, por tristezas, por alguma notícia, por algo que estamos vivendo, talvez alguma doença, que nós dobramos os nossos joelhos, mas nós não temos forças nem para pedir nada a Ele. É por isso que nós temos que ter o azeite guardado, ou seja, nós temos que ter orações, busca, entregas, porque no dia mau, no dia em que nós não conseguimos falar nada, Ele vai estar atento a nós, Ele vai estar nos ouvindo. Mas muitas das vezes, o que eu acredito que representa as loucas? Muitas das vezes nós deixamos para buscar o Senhor em espírito e em verdade só no momento difícil, só no momento de aflição, no momento de angústia. E muitas das vezes nós queremos o retorno de Deus no momento, mas quando nós temos um momento em buscar a Ele em espírito e em verdade, quando tudo está bem, nós começamos a esquecer de buscar a Ele. Nós começamos a passar despercebidos e não temos azeite, não temos reserva conosco. E o que eu penso? Eu penso assim que, claro, nós temos muitas pessoas por detrás de nós que está ali em todos os dias orando, intercedendo pelas nossas vidas. Como eu falava para uma irmã esses dias, nós temos uma cobertura espiritual. O que eu vejo assim numa cobertura espiritual? A nossa mãe, o nosso pai, o nosso amigo, o nosso pastor, ele está sempre buscando por nós. Mas vai chegar um momento que não vai ser só ele, não adianta só o pastor buscar pela sua vida, não adianta somente o pastor, ele está intercedendo pela sua vida. Vai chegar um momento que você vai precisar estar intercedendo pela sua vida. Ou seja, você vai ter que ter o azeite. O azeite do seu irmão, ele não vai adiantar para você. Ele pode guardar você, Deus pode te livrar de muitas coisas, mas quando a vinda do Senhor, quando o Senhor vir, a segunda vinda de Jesus, Ele vir pela segunda vez, não vai adiantar. Ah, mas o meu pai orou por mim. Ah, mas o meu pastor, ele sempre estava orando por mim. Não vai adiantar. É você que vai estar preparada. O que eu vejo pela lamparina? A lamparina somos nós. Nós somos a luz. Nós somos a luz do mundo. Mas para nós sermos a luz do mundo, nós temos que estar sempre preparados. Claro que vai vir o dia mau. Como diz aqui, todas dormiram, todas estavam desapercebidas. Então, há momentos nas nossas vidas que nós vamos estar desapercebidos. Nós não estamos 100% do nosso tempo pensando que Jesus vai vir, que pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser agora. Porque a palavra do Senhor diz que nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. E temos sim que estar preparado todo o tempo. Mas muitas das vezes, como eu disse, passamos despercebidos. Então temos que ter o azeite, temos que ter uma vida de oração, não deixar para orar somente o momento que está difícil, mas ter uma vida constante de oração com o Senhor, ter uma vida constante de busca, de entrega a Ele, em todo o tempo. E diz aqui, que é o que eu acabei de falar, mas as prudentes e as loucas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite,
Não adianta hoje você pode pedir oração para tal pessoa. Aí eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por um momento de angústia. Não é errado você ligar para o teu pastor, você ligar para a irmã que você sabe que ora, para o irmão que você sabe que ora, para aquele que você sabe que ele busca o Senhor em espírito e em verdade. Não é errado, porque há momentos nas nossas vidas que nós também estamos frágeis, nós também estamos fracos espiritualmente. Mas não adianta só pedir para o outro orar, nós temos que orar também, nós temos que buscar também, nós temos que estar ali entregues ao Senhor, porque a palavra do Senhor, ela diz que mesmo quando nós ajoelhamos e não temos palavras, o Senhor, ele interpreta as nossas lágrimas. Mas mesmo no momento difícil, nós temos que ainda mais buscar ao Senhor. Mas não vamos deixar somente esse momento. Vamos estar sempre preparados, sempre ligados no trono do Senhor. Vamos estar sempre buscando a presença do Senhor. Não vamos estar sempre pedindo a oração do irmão, e porque o irmão vai orar, então nós pensamos assim, Deus vai responder eles. Não! Deus responde você também. Não importa as circunstâncias. Como eu disse, não importa se você não tem palavras. O Senhor, ele colhe suas lágrimas, e para ele uma lágrima sua é uma frase. Então tenha azeite, tenha a vida de oração constante com o Senhor. Tenha a liberdade de estar com ele em todo momento. A palavra do Senhor disse que quando Jesus ele morreu, o véu se rasgou, e hoje então nós temos o livre acesso ao Pai. Nós não precisamos de ninguém interceder pela gente. Claro que há momentos que nós queremos que alguém intercede por nós queremos a oração de alguém, nós queremos que alguém busque também pelos nossos problemas. Mas primeiro eu e você tem que buscar pelos nossos problemas. Primeiro eu e você temos que buscar pelas nossas dificuldades, para que o Senhor, ele venha então nos aperfeiçoar, ele venha então nos moldar conforme o querer dele. Então primeiro você ora por você ora pelos seus problemas, você clama a ele pelas suas dificuldades. E depois você pode pedir para um pastor, pode pedir para um irmão, tá orando por você, tá intercedendo. Não é errado. Só que nós temos que ter o azeite para nós preparado, não somente ser a luz do mundo e estar ali com as nossas lamparinas acesas, mas nós temos que ter também uma reserva. E essa reserva é o quê? É a liberdade, o acesso direto ao Pai, é a busca, a entrega em espírito e em verdade, é estar ligado no trono sempre que possível, mas não deixar somente, hoje não foi possível, não. Nós sempre podemos arrumar um tempo para estar na presença do Senhor. Nós sempre podemos arrumar um tempo para buscar a Ele em espírito e em verdade. Não que quando estamos ali lavando a louça, limpando a casa, nós começamos a falar com o Espírito Santo, nós começamos a falar com Deus, Deus não esteja nos ouvindo. Sim, Ele está nos ouvindo. Mas não é somente esses momentos. Nós temos que ter um momento de ajoelhar e deixar de pensar nos problemas, nas dificuldades, não pensar em nada que está à nossa volta, mas ligar somente a nossa vida ao trono de Deus. E começar a falar com Ele. Nós temos que ter esse tempo de intimidade com o Senhor. Um tempo de abrirmos a palavra dEle e começarmos a ouvir Ele falar conosco. Porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, Ele começa a falar conosco. Nós começamos a sentir Ele conversando conosco. E diz aqui a palavra do Senhor que mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. Ou seja, não deixa para buscar ao Senhor somente no momento de dificuldade, porque talvez não dê tempo de você buscar. Então, não passa despercebido das coisas.
Busque ao Senhor todo momento da sua vida. Entregue a Ele tudo de melhor. Entregue a Ele um tempo. Entregue a Ele. Não precisa entregar todo o tempo que você tem, mas separe um tempo para você e Deus. Separe um tempo para você estar na presença de Deus. E diz a palavra do Senhor: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. O dia que Jesus vir, que vai ser a sua segunda vinda, porque ele já veio, e ele deixou todos esses ensinamentos para nós. Ele ensinou os discípulos, e hoje ele ensina eu e você, que temos que estar preparados todos os momentos. Nós temos que estar ligado no trono todos os momentos. Nós temos que ter uma vida de santidade. Não é ser santo, porque santo não somos. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós cometemos erros e acertos todos os momentos. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz sobre as nossas vidas. E o ensinamento que ele nos deixou não vai para passar. Então não adianta nós pensarmos assim, mas isso acontecia lá antigamente. Não, isso acontece hoje. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Aconteceu nos dias há muito tempo, mas acontece a mesma palavra, ela acontece do mesmo jeito hoje. Então, nós temos que estar preparados, nós temos que estar atentos, nós temos que ter uma vida de santidade. O que é santidade? É separar-nos, é ter uma vida onde as pessoas possam ver e perceber que nós somos diferentes, ver e perceber que nós temos a luz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós temos que não podemos viver com as pessoas do mundo, mas as pessoas, elas têm que ver em nós o Espírito Santo, para que muitas das vezes nós não precisamos nem falar, mas elas veem em nós a diferença, elas veem em nós algo diferente, algo que elas não têm, e elas começam então a ver em nós algo diferente, e elas começam a querer andar com a gente. Mas muitas das vezes nós se tornamos como as loucas. Como? Nós queremos viver com as pessoas do mundo, queremos estar com elas, queremos praticar as mesmas coisas que elas. Não! Você não deve fazer isso. Elas que têm que praticar as mesmas coisas. Elas que têm que ver a diferença em você. E quando você chegar no ambiente a qual não são pessoas evangélicas, pessoas que conhecem a palavra do Senhor, elas se sintam incomodadas com a tua presença. Mas não pelo lado ruim. Vem aquela pessoa chata. Não. Elas se sentem incomodadas. Por quê? Porque elas veem em você algo que elas não têm. Algo que chame tanto a atenção delas que elas queiram ser aquela pessoa. Elas queiram estar com você. Elas queiram seguir o que você segue. Ouvir o que você fala. Então, assim, elas que têm que ter sede de estar com você. Não você que tem que... eu não vou ali porque ali não tem pessoas que conhecem a Bíblia, elas não falam coisas que eu posso ouvir. Não, mas a tua presença, a tua maneira de ser e de viver, ela tem que chegar ao ponto de você chegar naquele lugar e o que eles estavam falando de mal, eles já não falam mais. Eles vejam que você tem algo diferente, eles vejam que você tem a luz do Espírito Santo e eles queiram então mudar o assunto para que venha te acolher dentro daquele lugar. Mas para isso, não adianta você chegar falando, eu sirvo a Deus. Não, as suas atitudes, ela tem que ser diferente.
O seu modo de agir, o seu modo de falar, ele tem que ser diferente, ele tem que ser de uma maneira que as pessoas queiram te ter por perto. De uma maneira que as pessoas queiram te ouvir o que você fala. De uma maneira que muitas das vezes as pessoas venham te perguntar sobre a palavra, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre oração, sobre estar na igreja. E então nós temos que estar todos os momentos preparados. Nós temos que estar sempre ligados no trono. Nós temos que estar com uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de obediência, que é o principal. Não adianta, muitas das vezes nós pensamos assim, Deus não falou nada comigo, mas talvez o seu pastor, o seu líder, ele falou algo para você e aquilo veio direto do trono, veio de Deus. Muitas das vezes Deus ele não fala conosco diretamente. Há momentos que Deus ele vai falar conosco diretamente, mas há momentos que Deus vai falar ao pastor, ao líder, e ele vai chegar em nós e falar. E é Deus que está falando. Então, nós temos que ter uma vida de obediência. Obediência primeiramente a Deus, obediência ao nosso pastor, ao nosso líder. Nós temos que ter uma vida de honra, honrar a Deus em todos os momentos, uma vida de honra, honrar o nosso pastor, honrar o nosso líder, honrar o nosso irmão. Nós temos que ter uma vida de santidade. O que é? Ter uma vida diferente de quando nós éramos do mundo. Agora nós temos que ser diferente, nós aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. Então, o que passou, passou, mas não adianta o que passou, ficou para trás e hoje nós começamos então a praticar as mesmas coisas. Nós temos que mudar as nossas atitudes, mudar a nossa maneira de viver. Não tem como ter uma vida nova vivendo as mesmas coisas, vivendo as velhas coisas. Você vai ter somente uma vida velha. Mas para você ter uma vida nova, ter uma vida de santidade, eis que tudo se fez novo, tudo mudou. As suas atitudes, ela tem que mudar junto com a forma que você quer que a sua vida mude. Mas muitas das vezes nós queremos que a nossa vida mude, mas nós não queremos mudar as nossas atitudes. Nós não queremos mudar nada nas nossas vidas. Eu sinto de dizer, mas nada vai mudar na sua vida se você não começar a mudar de novo, primeiro. Então comece a mudar as suas atitudes. Se você quer uma mudança na sua vida, mude suas atitudes. Mude a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de ouvir. Comece a mudar. A forma de pensar, a sua forma de sentir as coisas, começa a mudar para que você tenha uma vida nova, uma vida de novidade com o Senhor. Porque o Senhor, ele tem coisas novas, coisas grandes para entregar nas nossas mãos. Mas para isso nós temos que dar o primeiro passo. Quando Pedro estava ali e ele falou que era Jesus, ele perguntou se era Jesus. E ele falou assim, que se fosse Jesus mesmo, então que ele fosse até Jesus. E Jesus, o que ele falou? Ele falou, vem, algo simples, que poderiam não ter feito nenhum sobre a vida de Pedro. Mas Pedro, ele deu o primeiro passo. Ele não saberia se podia andar em cima sobre as águas se ele não tivesse dado o primeiro passo. Nós temos a autoridade do Espírito Santo. O Senhor fala que ele deu toda a autoridade para nós. Mas se nós nunca usarmos a autoridade que ele tem nos dado, nós nunca vamos saber qual o tamanho da autoridade, qual o tamanho das coisas que podemos praticar em nome do Senhor Jesus. Para isso, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que estar preparados, nós temos que ser como os prudentes, estar com a vida preparada, estar sempre ali à disposição.
de falar do amor de Deus, de ter uma vida de oração, de orar para quem precisa, de levar uma palavra de conforto, de ser a diferença na vida de alguém, de iluminar o caminho de alguém, É isso que nós temos que ter, uma vida de santidade, aonde, como eu falei, as pessoas olhem para nós e elas veem em nós algo diferente. É isso que é uma vida de santidade. É ver que em nós tem algo diferente, tem algo a mais. E diz aqui a palavra do Senhor, que quando as loucas chegaram, elas falaram assim: Senhor, Senhor, abre-nos. E o que Jesus respondeu para elas? Em verdade vos digo que não vos conheço. Isso é quando nós começamos a estar despercebidos. Nós começamos a estar longe do Senhor. Muitas das vezes estamos perto, achamos que estamos perto, mas com a falta de busca ao Senhor, com a falta de intimidade com o Senhor, nós começamos a nos distanciar. Não é que Ele se distancia da gente, mas é nós que distanciamos dele. Ele está ali em todos os momentos. Ali com Pedro, quando Pedro começou a afundar, Jesus ele só estendeu a mão. Ou seja, Jesus estava ali, do lado dele. Do lado dele. Talvez Jesus sabia que ele ia ter aquela fraqueza. Jesus, ele sabe que nós vamos ter fraquezas. Jesus, ele sabe que nós vamos ter problemas, angústias, que nós vamos ter momentos que vamos sim estar despercebidos, momentos que vamos sim dormir. Mas ele está ali com a sua mão estendida, somente esperando. Nós estendemos a nossa mão também, porque é só nós estender a mão, que ele vai estar ali com a mão dele preparada para te abençoar, preparada para te livrar daquele mal, preparado para te curar, para te libertar. Mas para isso, nós não podemos ser como as loucas, deixar para pedir socorro somente no momento que precisamos, mas dar o passo em direção a Ele, estarmos ali, se afundarmos, então, mas que seja afundarmos para chegar, para dar um passo de diferença na nossa vida, ou seja, para mudar algo, fazer algo diferente. Muitas das vezes nós vamos fazer algo diferente que não dá certo, mas o Senhor ele está ali para nos acolher, Ele está ali para segurar a nossa mão. Não esteja despreparado ao ponto de, quando Jesus vir, Ele falar simplesmente para você que não te conhece. Porque a palavra do Senhor, ela diz que não adianta nós falarmos em novas línguas, nós estarmos ali todos os dias, como posso dizer, no dia de hoje, orando, buscando, pregando. Lá na igreja a gente é o líder. Não adianta, nós temos que ter uma vida de diferença, nós temos que ser diferente, nós temos que ser a luz desse mundo, nós temos que, do mesmo jeito que nós somos na igreja, nós temos que ser lá fora. E é muito o que acontece hoje em dia. A pessoa, ela é de um jeito dentro da igreja, mas quando nós encontramos ela lá fora, ela está totalmente diferente, ela está louca, porque isso é ser louca, isso é estar totalmente despreparada. Não que as que estão na igreja são iguais na igreja, são iguais lá fora, que elas não vão passar por um momento de despercebido. Porque diz a palavra do Senhor aqui que todas dormiram. Todas estavam naquele exato momento, todas estavam dormindo. Todas estavam, eu acredito que assim, despercebido, mas somente naquele momento. Mas 5... Elas se desaperceberam por um momento, mas elas tinham uma vida diferente, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de oração. E 5 não tinha essa vida de oração, essa vida de busca, essa vida de entrega, ela não tinha reservas.
o que eu vejo? Talvez essas 5, elas viviam somente na intercessão de outro, elas viviam somente na busca de outros. Mas vai chegar esse dia que não adianta você falar assim, mas o meu pai orava por mim, minha mãe orava por mim, meu pastor orava por mim, não vai importar. É você que tem que buscar por você. É você que tem que ter uma vida diferente. É você que tem que ser a luz do mundo. É você que tem que ser diferente. É você que tem que ter uma vida de entrega, uma vida de busca, uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de honra. É você. Porque no dia que Jesus voltar, se você não tiver tudo isso, Ele vai falar para você simplesmente que não te conhece. E diz aqui no verso 13, para encerrar: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, vamos estar preparados. Nós não sabemos o momento que Ele vai vir. Vamos estar firmes na presença do Senhor. Vamos estar ligados no trono. Vamos estar preparados para que Ele não venha nos pegar sem reservas. Mas vamos ter reservas para que possamos então, que mesmo no momento de distração, nós temos a reserva e nós vamos então, a hora que começar a anunciar, aí vem o noivo, aí vem o esposo, nós então vamos ter as reservas, nós vamos ter o azeite, nós vamos acender novamente a nossa lamparina e nós vamos então ao encontro do noivo. E então, não há, como diz a palavra do Senhor, que as coisas, nós vamos então morar com o Senhor e lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dificuldade. Então, o momento que você está passando hoje, que ele não seja um empecilho de você buscar, que ele não seja um empecilho para você não estar na presença de Deus, que ele não seja um empecilho para você não orar mais, para você não buscar mais, e muitas das vezes um empecilho para você falar assim, eu não vou mais à casa de Deus, Deus não fez isso. Não há desculpa, não há desculpa para você não parar, não há desculpa para você parar e estacionar. Talvez você esteja no momento de deserto, você esteja no momento em que, como eu disse no começo, que você não tem nem palavras para clamar a Ele, que você ajoelha e somente chora na presença do Senhor. Saiba que esse deserto que você está passando não é para te parar, não é para te desanimar, não é para te tirar da presença de Deus, mas é para te colocar na presença de Deus. É para você buscar mais, é para você aprender mais de Deus, é para você entregar mais a Ele. O deserto que você está passando não é para te destruir, mas para te construir espiritualmente. Que Deus possa falar mais e mais ao seu coração. Que Ele possa abrir a sua mente para que você venha entender o que Ele quer da sua vida. E que você venha ter uma vida a partir de hoje de mudanças. Muda a sua atitude, muda o seu jeito de falar, o seu jeito de ouvir, porque você vai ver que grandes coisas vai acontecer na sua vida através de uma mudança da sua parte. Aleluias! Eu agradeço a minha oportunidade e que todos vocês possam ficar com a paz do Senhor e com o entendimento que somente Ele pode dar ao seu e ao meu coração.